Estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos de imediato então para a entrevista da semana. Décadas de gremismo e dedicação à instituição. O retorno a uma velha função, o dinamismo do novo e a experiência do passado. O papo hoje é com o vice-presidente de futebol do Grêmio, Marcos Herman. Boa tarde, Marcos. Seja bem-vindo ao programa de Carrinho, aqui da Rádio Taquara. Oi, Cassiano, tudo bem? É um prazer falar com o pessoal de Taquara, cidade que eu já tive inúmeras vezes e tenho muito apreço. E para início de conversa, na qual falaremos das suas histórias e também do Grêmio de hoje, teremos perguntas de torcedores, mas, inicialmente, começa falando de ti. Como começou tua relação com o clube, amor pela instituição e funções desempenhadas até hoje? Na verdade, minha relação com o Grêmio, como torcedor, começou em 1961, quando o Grêmio ganhou um Grenal no estado dos Eucaliptos ainda. Eu era um garotinho, tinha 6 anos de idade e ainda estava na dúvida, aquela história, né, para quem torcer e tal. E aí teve um Grenal e no primeiro tempo terminou 2-0 para o Internacional. No segundo tempo o Grêmio perdeu um jogador aos 10 minutos e fez um gol aos 25, um aos 35 e um aos 45 e virou o jogo para 3-2. Era um dezembro, calor danado, e eu nunca mais me esqueci daquilo. Achei incrível a virada do Grêmio, e ali aquele jovem menino acabou se tornando gremista de 4 costados. Olha, eu sou conselheiro há 30 anos, sócio há 50 e passei por muitas gestões, fui 6 vezes vice-presidente do clube. Talvez algumas coisas assim me marcaram bastante, especialmente o Dr. Fábio Koff pediu para eu fazer toda a mudança do Olímpico para a Arena. Nós redesenhamos toda a parte administrativa do clube, e aí ele também pediu para fazer a montagem do CT Luiz Carvalho, que afinal de contas era um esqueleto apenas, e os recursos eram mínimos, e nós fizemos com uma quantidade mínima de dinheiro, fizemos essas mudanças, e no final das contas eu fiquei muito feliz. Isso foi uma coisa assim que me marcou muito, porque era responsabilidade muito grande, com prazo, e chegamos lá, fizemos e está aí. Hoje o Grêmio tem instalações espetaculares, a administração do Grêmio é modelar, todas as instalações internas assim são absolutamente contemporâneas, modernas, e bem diferente como era no Olímpico, e estamos muito felizes com as nossas instalações, de resto com o clube, né? Mas principalmente com as instalações, estamos preparados para enfrentar o futuro. Que legal, isso mostra como é importante um ciclo vitorioso, como é importante grandes momentos vividos por um time, grandes jogos, porque capta as crianças. Bem legal que teu início tenha sido assim. E você ocupa um cargo voluntário, que é uma tradição bem gaúcha, que é a do vice de futebol. Por que, na sua opinião, o papel do vice de futebol é tão valorizado aqui no estado, quando inclusive uma reivindicação de torcedores existe para que se tenha sempre essa voz ativa dentro do clube? O vice-presidente de futebol é uma instituição bem gaúcha, embora exista em outros estados também. Eu diria que é mais por tradição. Na verdade, hoje, o vice-presidente de futebol, ele atua mais como facilitador das coisas do futebol, porque é tão profissionalizado tudo, né? Então nós temos que apenas a comissão técnica extremamente profissionalizada, os jogadores, os ambientes, enfim, todos os setores, tem diversos setores, tudo é muito profissionalizado. E cabe ao vice-presidente de futebol, na verdade, ser um maestro de uma orquestra que sabe tocar. Então a gente tem mais que ficar observando muito e facilitando para que as coisas ocorram de maneira adequada. O que ajuda muito também, evidentemente, é quando você tem um elenco voltado para os mesmos objetivos. Quando eles estão voltados para os mesmos objetivos, aí é muito fácil. É o caso presente hoje do Grêmio, por isso a recuperação do Grêmio foi tão rápida. Depois de uma eu não sei se ia chegar a ser uma crise, mas enfim, esse sentimento que se havia de que nós estávamos em mares revoltos. Na verdade, com
o elenco que nós temos, a comissão técnica que nós temos, que foi escolhida por nós, a comissão técnica, né? Isso ajudou muito a remontar os processos, e é isso que nós temos que fazer, deixar os processos redondinhos, azeitados, e deixar a barca correr. Felizmente, as coisas entraram nos eixos. E neste mais de um mês à frente do futebol do Grêmio, o que tem de semelhante e o que mudou em relação a quando o senhor esteve no final dos anos 90? Essa é uma boa pergunta. 2021 em relação a 1998, se passaram 23 anos. O Grêmio hoje é uma instituição muito maior, mas muito maior. Seja em receita, a receita hoje é 10 vezes maior, mais, 12 vezes maior. E veja que a inflação, naquela época, em 98, já tinha sido dominada. Então a receita é muito maior. O quadro associativo é pelo menos 12 vezes maior também. As receitas diversas são muito maiores, as exigências são muito maiores. E o clube é muito mais organizado, muito mais organizado. Se a gente olhar os CTs, por exemplo, de treinamento, seja da base, seja dos profissionais, o estádio olímpico nos remete a grandes memórias, mas, enfim, era um estádio que, ao ser desativado, tinha já 60 anos de idade, então tinha instalações muito antigas, nos toca muito ao coração, a todos, vivemos momentos espetaculares lá, mas, enfim, havia caducado no que diz respeito aos mais modernos estádios do mundo. Então nós temos hoje instalações espetaculares, uma estrutura espetacular, e o Grêmio hoje outra coisa muito importante, hoje é muito equilibrado. À época nós tínhamos imensas dificuldades financeiras, hoje é um clube equilibrado, né? Que normalmente abateu muito sua dívida graças aos seus superávites, e portanto a gente tem capacidade de investimento, coisa que não tinha. O Grêmio é muito diferente, sempre foi grande, mas hoje ele é muito maior, hoje ele é gigantesco. Muito bem. E Marcos, a gente tem aqui perguntas de torcedores ao senhor. Vamos à primeira delas. O Matheus Cardoso pergunta como o senhor está lidando com o fato de atualmente ser a voz mais ativa do futebol. Esperava tanta responsabilidade nessa reformulação? Digo ao Matheus que isso não é uma coisa muito confortável, não. Eu gostaria que não fosse assim. Mas, enfim, alguém tem que botar a cara no que diz respeito às coisas do futebol. Evidentemente que o presidente é a pessoa... enfim, que mais tem poder no clube, e nem poderia ser diferente, enfim, o departamento de futebol representa o futebol, que é a atividade master do clube, mas se a gente pudesse escolher, gostaríamos até que ter menos visibilidade, porque essa visibilidade ela gera imensa pressão, e a pressão é diária, é muito grande, é muito forte. Dizem, né, que o futebol é um moedor de carne. Pois eu diria que sim, se você ganha, a satisfação é imensa, mas se você perde, a pressão é igualmente imensa na mesma proporção. Com certeza, ainda mais em um período onde tudo está tão instantâneo como o atual, tanto para o bem como para o mal. Não é uma pergunta da alçada do futebol, mas como o senhor faz parte do Conselho de Administração, é válida. O Marcelo Fulber quer saber como o Grêmio vai institucionalizar a política de gestão financeira para que as próximas gestões não acabem com todo esse legado positivo que o presidente Romildo, desde 2015, está fazendo. A pergunta do Marcelo, ela é absolutamente pertinente. Isso é uma coisa que me preocupa muito, muito mesmo. Eu estou agora completando 8 anos como vice-presidente direto com o Romildo. Nós conseguimos remontar o clube, fazer essa estrutura administrativa muito legal, e estamos criando, Marcelo, mecanismos estatutários dentro do Conselho Deliberativo, aprovados para uma transparência absoluta. Nós tivemos episódios há décadas atrás que as coisas estavam tão difíceis que chegamos a passar, mas foi décadas atrás, eu sublinho. Nós passamos 2 anos sem convocar o Conselho Deliberativo, porque para não passar por, enfim, alguém não queria passar por vexames. E isso é impossível hoje em dia. Nós estamos criando absolutamente impossível. Estatutariamente estamos criando mecanismos de controle e governança para que o clube seja dirigido
com uma empresa de capital aberto e, enfim, onde não tem dono, não tem controlador, e sim centenas de acionistas que são os nossos sócios. Então nós estamos fazendo a mesma coisa e, evidentemente, que a boa gestão, ela depende de pessoas, não de coisas escritas, não do estatuto. Mas se nós tivermos um estatuto poderoso, forte e mandatório, a gente consegue sustar uma gestão que não tenha apresentado bons resultados ou que faça uma gestão temerária. Essa é a nossa preocupação, de que o clube seja dirigido numa direção comum, independente do grupo político que estiver no poder. Sem dúvida, e a gente vem percebendo isso na gestão do Romildo, na gestão de todo o Conselho de Administração, essa preocupação por meio de ajustes que vêm sendo conduzidos no Estatuto. Ótimas colocações, ótima pergunta do Marcelo, e que bom que o Grêmio está nesse caminho vitorioso. Bom, Marcos, falar do que representa Renato Portaluppi é chover no molhado, e o grupo gostava muito dele. Com base nisso, o Anselmo Fiscuc quer saber se teve alguma mudança de clima no vestiário após a chegada do Thiago. Olha, Anselmo, eu te diria o seguinte, os jogadores basicamente são os mesmos. O clima é muito bom, o ambiente é muito bom. Agora, houve naturalmente uma mudança bastante do sistema e a metodologia de trabalho por parte da comissão técnica, né? Tem algumas diferenças importantes. Eu diria assim, a mais notável, que todo mundo percebe, é a questão da preparação física, né? Nós hoje não temos mais as dificuldades que tínhamos há um tempo atrás. E também a gente acha que algumas diferenças a gente consegue perceber na parte tática, na posição do time, e que eu acho que são notáveis e que se pode, enfim, considerar muito positivas. Mas é aquela história, né? Basicamente, a estrutura é a mesma estrutura do Renato, e que tem, como está escrito na pergunta, como foi colocado na pergunta, ele dispensa qualquer tipo de comentário pelo brilhante trabalho que fez ao longo dos quase 5 anos que ficou com a gente. Perfeito. Estamos conversando com Marcos Herman, vice-presidente de futebol do Grêmio. Está aqui batendo um papo com a gente, respondendo perguntas tanto do programa de carrinho como de gremistas que foram enviadas para a gente. E esse papo aí está muito legal, e agora a gente vai falar uma pergunta aqui do Adriel Mota, que é uma pergunta que permeia sempre o pensamento do torcedor: reforços. Marcos, o Adriel quer saber quantos e em quais posições o senhor ainda entende que o Grêmio precisa se reforçar. Adriel, a questão agora é o seguinte: a janela está fechada, você não pode contratar jogadores do exterior, né? Dentro do Campeonato Brasileiro também é difícil, porque os times estão começando a campanha, ninguém quer negociar ninguém, especialmente para um rival. Então nós temos 2 meses pela frente para, primeiro, estudar bem estudadinho os nossos pontos mais fracos, mais vulneráveis, ver se nós encontramos dentro do nosso plantel as soluções, que elas podem, às vezes elas estão dentro do plantel, e aí, quando abrir a janela, nós vimos para o mercado. Esse estudo a gente está fazendo com a comissão técnica, com calma, eu tenho dito isso com calma, que errar nas contratações é uma coisa muito ruim, porque compromete, enfim, compromete todo mundo, compromete o elenco e compromete as contas do clube. Então a gente está cuidando muito isso, fazendo com muito cuidado, e quando chegar a hora certa, nós vamos atuar. Tu pode estar certo de uma coisa, nós estamos atentos, estamos olhando. O que tu enxergas e o que as pessoas que acompanham o futebol enxergam, nós também estamos vendo, tá certo? Isso eu posso garantir para vocês que nós estamos observando. E quando falamos de contratação, não podemos deixar de citar Douglas Costa. O que de bastidores ainda não foi falado desta vinda? O Felipe Anselmo pergunta sobre o esforço que o Douglas fez para estar no Grêmio. Claro que o clube se empenhou muito, mas podemos dizer que é o amor dele pela instituição que preponderou? Olha, Felipe, sobre a contratação do Douglas Costa, eu acho que a vontade dele vir a Porto Alegre foi definitiva, porque ele me confessou que tinha propostas da Arábia e do mundo da Ásia, e a Juventus quis que ele vendê-lo.
e ele insistiu que ele não seria vendido para ninguém, que o negócio dele era voltar para o Brasil. E aí, inclusive, pelo que foi dito, havia um certo interesse do Flamengo e do Palmeiras, eu não sei até que ponto foi esse interesse, mas ele dizia que queria jogar em Porto Alegre, não tinha conversa. De qualquer modo, isso demonstra a extrema vontade dele de voltar para o Grêmio, mas, evidentemente, o Grêmio está também fazendo um imenso sacrifício, porque nós achamos que vale a pena, porque o jogador é de exceção enfim, vai nos agregar muitíssimo, né? Quando puder atuar, e que não vai demorar muito. Mas esteja certo, o sacrifício foi de ambas as partes. O Grêmio está fazendo um sacrifício imenso financeiro, mas que cabe no nosso bolso, porque nós atuamos assim, tem que caber no nosso bolso. E ele também abriu mão de muitas coisas no que diz respeito à questão financeira para ser feliz. Ele quer ser feliz na cidade que ele nasceu, no clube que ele se formou, junto à família dele. O que é muito justo para quem aos 18 anos foi para a Europa e hoje tem 30, ou seja, 40% de sua vida morou longe do seu país. Então ele tem saudade, é bacana isso, eu acho que todos nós sentiríamos, e tá muito feliz, está muito contente e vai trabalhar sempre com um sorriso nos lábios, é bacana de ver, é muito legal mesmo. Foi uma grandiosa contratação. A gente torce muito para que dê certo e, tecnicamente, o Douglas dispensa comentários, sem dúvida nenhuma. O Lucas Fernandes pergunta sobre a possibilidade de Alex Teixeira vir para o Grêmio. Esse nome esteve ou está na pauta? O Alex Teixeira é um jogador de excepcional qualidade, interessante. Pouco se conhece ele no Brasil, porque ele foi embora muito cedo. Mas ele tem vontade ainda de continuar a vida no exterior, ainda está focado mais em fazer ganhar dinheiro, fazer recursos financeiros, o que é muito legítimo, né? Porque a vida do futebol ela é curta e ele ainda não tem interesse de voltar ao Brasil por esse tempo. Ele está na China e parece que ele vai se acertar com o mundo árabe. Bom, e o Thiago Silveira comenta e pede para questionar sobre o tempo de demora em alguns jogadores retornar de lesão no Grêmio. Ele cita o exemplo do Léo Gomes. Marcos, existe um diagnóstico se essa percepção corresponde à realidade e por que alguns atletas possuem essa dificuldade em retornar? O Guilherme Guedes também é muito citado. Em relação ao departamento médico, eu não vejo nada de errado lá, ao contrário, eu vejo o pessoal se dedicando muito, trocando muitas ideias, procurando os melhores modelos de gestão médica. Não tô particularmente preocupado. Com relação ao Léo Gomes, ele teve uma lesão gravíssima, né? Ele rompeu todos os ligamentos de uma perna e isso, enfim, demandou um tempo grande, talvez mais que o necessário, e aí eu tenho que concordar. Todavia, ele está treinando já com bola, inclusive, está praticando, ainda não tem confiança para jogar, mas, enfim, talvez no futuro próximo ele esteja à disposição, não é? E o Guedes não é a mesma lesão, ele tem pequenas, teve uma micro-lesão agora, né? Uma micro-lesão é coisa pequena, e eu diria que se fosse necessário jogar, ele estaria jogando, mas como nós temos dois laterais em plenas condições, na posição dele, nós queremos que ele volte absolutamente intacto. Mas eu faço muita fé nele, faço muita fé, como os demais jovens. Eu acho que o Grêmio tem um grupo de trabalho muito legal de jovens e o Guedes faz parte dessa turma. E uma última pergunta de torcedores. O Diego Thomas pergunta sobre, em termos percentuais, quanto o Grêmio imagina ter como ideal de base em seu time e elenco? Olha, Diego, não tem um número exato, né? Se fala que o número ideal é meio a meio, mas 11 é um número ímpar, então não necessariamente, não tem como fazer o meio a meio, mas eu acho muito salutar quando tu tens um time que tem uma boa base de jogadores vindos das categorias de base. Eu acho que isso é bem legal porque te dá ânimo, o time ele tende a ter um comprometimento muito forte com o clube. Agora, é indispensável os jogadores mais experientes. Essa combinação da experiência com a juventude do clube
Isso tem se mostrado interessante. E acho que é uma das razões pela rápida recuperação que nós tivemos no nosso futebol, sabe? Essa combinação foi muito legal, porque tanto os mais experientes do Grêmio como os mais jovens, eles têm uma característica comum, eles querem ganhar, né? E tem muito comprometimento com a vitória e com o clube. Então, essa é a combinação que eu julgo essencial, né? Ter esses pré-requisitos. Agora, enfim, quantos no time principal vêm da base ou não vêm da base, eu diria mais ou menos um número assim mágico, seria metade. Bom, e Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão. Se o senhor tivesse que escolher um título, qual seria? Essa pergunta, qual título eu preferiria, essa é difícil. Eu diria o seguinte, talvez o mais desejado pela torcida é o Campeonato Brasileiro. E eu tenho uma particular preferência por ele. Acho que é um campeonato muito difícil, muito longo, que mostra um trabalho de longo prazo muito vigente. Porém, o que melhor premia é a Copa do Brasil, é que dá mais recursos financeiros para o clube, ele é importante. E o que dá mais imagem internacional é a Sul-Americana. Então eu vou te dizer o seguinte, eu prefiro o Campeonato Brasileiro, particularmente, tá? Mas qualquer uma das três será bem-vinda, pelas razões expostas, e porque dá uma baita de imagem, né? E também, assim, seria muito legal. O ideal seria ganhar os três, né? Mas parece tão difícil. E, de qualquer maneira, nós vamos jogar as três competições com muita vontade de ganhá-las. Bom, e em termos de futuro, o senhor sabe que aqui na aldeia o pessoal é ansioso. E a galera quer saber se passa na sua cabeça um dia presidir o clube. Olha, Cassiano, eu vou te dizer uma coisa. Sabe que eu não me passa na cabeça, por enquanto, pelo menos, presidir o clube, pela razão muito simples. É tanta pressão, é tanto dia a dia, e eu ainda tenho minha vida particular para tocar, minhas questões profissionais, que não são fáceis, né? Então não dá nem para pensar em outro cargo que não tentar fazer o melhor no futebol, tentar deixar as coisas redondas e ir atrás dos títulos. E o futuro a Deus está guardado, né? Também tem uma coisa, eu tenho 67 anos e isso é uma coisa que também penso assim, será que a minha vida vai ser só trabalho? Será que não tem que ter um tempinho para mim, pensar um pouco meus netos, meus filhos já são, enfim, adultos, mas os meus netos, da minha mulher, que, enfim, está com vontade de viajar um pouquinho. E o futebol não te permite, né? O futebol te permite viajar com um time para as cidades dos jogos, não passeio turístico com a patroa, assim, que é uma coisa muito boa, né? Enfim, mas em resumo, por enquanto não, né? Por enquanto nós temos a nossa meta de fazer o Grêmio ser competitivo, jogar bem, dar alegrias para os nossos torcedores, que as alegrias dos nossos torcedores são as nossas alegrias, né? São as minhas alegrias, porque o que eu mais sou é torcedor. Claro, e ainda está longe. O presidente Romildo tem até o final do ano que vem de mandato. Bom, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pela gentileza em falar com os nossos ouvintes e responder aos gremistas neste sábado. Abração, Marcos, e até uma próxima. Obrigado pela oportunidade de poder me comunicar com o pessoal de Taquara, cidade progressista do Vale do Paranhana, que eu conheço, como disse no início da minha exposição. Eu conheço bem, até conto por quê, porque eu era vendedor de tintas, né? E atuava na região, entre outras, na região do Paranhana, e atuava e atendia Taquara. Eu tinha o seu Getúlio Baldasso, que era meu cliente, muito bom cliente, e da Macofera. Eu ia lá, ia todo mês a Taquara, e sempre fui muito bem recebido, e tentava atender bem as necessidades do meu cliente. E era muito legal ir aí. Então foi um prazer enorme, imenso. Isso já fazem lá mais de 40 anos, mas eu nunca me esqueci do quão bem-vindo eu era a Taquara. Um grande abraço a todos. Sorte. Olha só, muito obrigado, Marcos Herman. Foi um prazer te ter aqui. Sucesso ao Grêmio. Mais adiante conversaremos novamente. Estivemos aqui hoje com ele, vice-presidente de futebol tricolor, Marcos Herman. Foi o papo do programa de carrinho.